Vamos conversar então com o Dr. João. O Dr. João, que ele é especialista em clínica médica e ele é também cardiologista. Boa tarde, Dr. João. Seja muito bem-vindo ao programa Jornada Feliz. Boa tarde e cumprimento a todos os ouvintes do programa Jornada Feliz com a paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder contribuir um pouco a respeito do conhecimento das doenças. Então é motivo de alegria nossa, motivo de preocupação da classe médica como um todo, de esclarecer a população o máximo possível para que mais vidas sejam protegidas, que pessoas que estejam descuidados tomem um pouquinho mais de cuidado para cuidar da sua vida e, consequentemente, tratar da sua saúde. Ok, doutor João, assim, algo que nós vivenciamos durante esse período que estamos vivendo, né, é que muitas pessoas, no início da pandemia do coronavírus, ficavam com medo de ir para o ar e procurar, né, ir para o hospital procurar ajuda, e às vezes a pessoa estava sentindo sintomas do infarto. O infarto, ele não pode esperar, né, doutor? Realmente, a informação inicial do Covid foi para que a gente ficasse em casa e só procurasse o hospital se tivesse mal. Isso trouxe um medo, um pânico na população. Eu diria que é pânico mesmo. O pessoal ficou extremamente amedrontado e sem coragem de procurar a unidade de saúde, a ZUAI, no nosso caso aqui de Uberlândia. Então nós devemos lembrar o seguinte: as outras doenças continuaram da mesma maneira. Ou seja, não é porque o Covid está matando muito, está agredindo, que as outras doenças pararam de acontecer. Elas continuam acontecendo da mesma maneira. E o que houve foi uma fuga dos pacientes com medo de procurar as unidades de saúde, com receio de entrar em contato com pessoas contaminadas pelo Covid. Então isso trouxe um descaso muito grande, trouxe assim um abandono de tratamento. As pessoas ficavam com medo até de reclamar para que os seus parentes não levassem para o hospital. Ou seja, sentia alguma coisa e ficava calado com medo de alguma coisa. Ou seja, alguém ligava para a gente e falava assim: precisa procurar a unidade de saúde? Não, então não vou lá nessa unidade de saúde, não. Então nós precisamos lembrar o seguinte: houve uma campanha do governo de apoio do Ministério da Saúde no intuito de manter a medicação, aquele remédio que você recebe diariamente, gratuito, que você pegava na farmácia todo mês. O governo autorizou, o Ministério da Saúde autorizou entregar a cada 3 meses, ou seja, ao invés de você ir na farmácia pegar seu medicamento por um mês, você já pegava para 3 meses, ou seja, dando uma segurança muito grande, principalmente para o diabético e para o hipertenso, para que ele continuasse o seu tratamento médico. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é a prevenção. Não tem outra maneira, você precisa prevenir. Assim como a gente está prevenindo contra o Covid-19, nós temos que prevenir contra as doenças do coração. E prevenção de doenças do coração vem desde alimentação, uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, evitar uma alimentação muito pesada, evitar alimentos gordurosos, prática de esporte. A gente sabe que o Covid dificultou bastante as pessoas sair de casa, mas na medida do possível que a gente continue fazendo essas atividades, não fumar, evitar bebida alcoólica, controle da pressão arterial, controle do diabetes e controle do colesterol e do triglicérido, que são as dislipidemias. Então, dessa maneira, a gente consegue manter a nossa saúde de melhor qualidade. Porque nós sabemos que depois que você está doente do coração, você não vai se curar. Você vai controlar uma doença. Mas a cura, ela não é real. Mesmo que você opere o coração, que você faça uma ponte safena, que você troque uma válvula, você daí para frente você vai manter sempre um controle, ou seja, não existe uma cura definitiva. Ok, doutor. Bom, pessoal, olha só, nossos internautas estão acompanhando aqui, mandando mensagem. Jonathan Baia, Alexandre Marra, boa tarde a todos. Minha mãe é sua fã, manda um abraço para ela. Ela se chama Lindalva Baia. Um abraço, Lindalva Baia. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Bom, mas vamos seguir aqui com o nosso bate-papo com o Dr. João. Dr. João, é fato, o sol ou o calor intenso pode aumentar a pressão arterial? Mito ou fato, doutor? Nós precisamos, mito.
É mito? O calor, em termos de pressão arterial, é mito, mas a gente vai esclarecer. Nós não devemos ser submetidos a temperaturas extremas, nem muito fria, nem muito quente. Nós sabemos que os infartos ocorrem mais no período frio. Nos meses frios, as pessoas infartam mais, porque você tem uma vasoconstricção, o vaso se fecha para proteger a perda de calor na pele. Então o sangue concentra no interior mais profundo do corpo, consequentemente a artéria fica um pouquinho mais fechada. Se você já tem uma obstrução, ela vai obstruir e a pessoa vai infartar. Então é mais comum o infarto no período frio. Mas nós sabemos que quando a temperatura aumenta muito, e você mesmo falou agora mesmo a respeito dos 32 graus, que é o limite que a gente tem de controle de temperatura, acima de 32 a gente força demais a circulação, porque você precisa dilatar as artérias, dilatar as veias, jogar o sangue para a periferia para poder refrigerar, para que você possa baixar a sua temperatura pelo calor e pela própria perspiração, que é a água que você expele todas as vezes que você respira. Então, dessa maneira, o coração tem uma sobrecarga para poder manter a temperatura corporal, ou seja, ele vai trabalhar mais. E outra coisa, quando a temperatura aumenta muito, a gente tem uma vasodilatação, os vasos vão alargar, e esse alargamento dos vasos vai fazer com que a pressão tende a cair, a pressão vai cair mais. A pressão caindo, o organismo tem um mecanismo de defesa que é para manter essa pressão normal. Então ele vai fechar as artérias para manter a pressão. Nessa fechada de artéria é a hora em que você, se tem já uma artéria semi-ocluída, você pode ter um derrame, você pode ter um infarto. Então, a respeito, qualquer temperatura baixa ou alta, fora do normal, vai nos trazer transtorno. Mas o frio é pior que os infartos. No calor, a gente vai ter uma vasodilatação e, consequentemente, você pode ter uma vasoconstricção compensatória, é onde a pessoa, às vezes, a vasodilatação vai dar moleza, vai dar fraqueza, a pessoa vai levantar, fica tonto. Por quê? Porque a pressão caiu. E a gente não pode esquecer que quase todo mundo que tem problema do coração usa vasodilatador, substância que dilata as artérias e as veias para aumentar o volume de sangue. Com o calor, elas vão dilatar mais e, consequentemente, a pressão vai cair mais ainda. Então, o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, controle da sua pressão. Controle rigoroso. Quem tem aparelho em casa, mantenha a sua pressão sob controle, toma a sua medicação corretamente. Antes do remédio acabar, 2 ou 3 dias antes, está faltando 2 ou 3 comprimidos, já vai na farmácia, pega o medicamento, para que você não fique nenhum dia sem o remédio. Segundo, se você tem qualquer mudança no corpo, procure atendimento médico. Por exemplo, uma tontura, uma sensação de desmaio, uma moleza, aquela preguiça além do normal, qualquer que seja a mudança que você sentiu, é melhor você procurar o médico e chegar lá, o médico te examinar e falar que não é nada, do que você ficar em casa aguardando e a hora que você for procurar o recurso já passou da hora. Então, o lembrete que eu deixo, vamos cuidar da saúde. Nesses climas quentes, vamos evitar de sair no horário de sol muito quente, não vamos tomar sol, vamos esconder do sol, vamos proteger, vamos usar ventilador, usar ar-condicionado. Se não for em ambiente público, você pode usar o seu ar-condicionado. Se for em ambiente público, está proibido, pelo risco do Covid. Mas nós precisamos procurar usar roupas leves, uma alimentação mais leve, porque se você faz uma alimentação mais suculenta, uma alimentação mais forte, uma feijoada, por exemplo, você vai precisar de muito sangue no sistema digestivo para digerir aqueles alimentos. Consequentemente, você vai tirar sangue do cérebro e do coração, e isso pode ser fatal. Ok, doutor João, então assim, com calor, né, se for acima dos 32 graus, aí corre o risco às vezes do infarto acompanhado do derrame, AVC, não é isso? Bom, e a diferença, doutor, dos sintomas que as pessoas podem sentir, que pode indicar que a pessoa, o organismo da pessoa está, né, avisando que pode vir a ter um infarto, a diferença no sintoma entre mulher e homem, as dores que às vezes a pessoa sente?
É diferente entre homem e mulher. Normalmente a dor da mulher a gente chama de dor atípica, não é a dor clássica. A dor clássica do infarto, ela é reto external, ou seja, você começa com a dor aqui na boca do estômago e vai subindo para o lado do pescoço. Essa é a dor clássica e ela irradia um pouquinho mais para o lado esquerdo do peito, podendo chegar no braço até o cotovelo. Esse é o clássico. Acompanhado. Que geralmente homem sente? Essa é a angina clássica. Então é acompanhado de sudorese, acompanhado de falta de ar, às vezes acompanhado de uma tontura e às vezes de palpitação. Mas às vezes a pessoa não sente nada. Por exemplo, o diabético. O diabético pode ter um infarto sem dor. Eu conversava com um amigo há pouco tempo, ele infartou, a única coisa que ele teve foi uma suadeira. Ele levantou de manhã, tomou um café e começou a suar inexplicavelmente. Procurou um hospital, estava infartado. Então a gente precisa lembrar. Agora, a mulher, principalmente no período de pós-menopausa, as dores da mulher são totalmente atípicas, ou seja, não é aquela dor clássica que você esperaria encontrar. Às vezes ela tem dor nas costas, tem dor no queixo, tem dor no ombro. A dor clássica que a gente fala, essa dor no peito, uma dorzinha na boca do estômago, cuidado. Mesmo que seja após a alimentação. Após a alimentação você exige o maior consumo de oxigênio na região do estômago e do intestino, vai tirar sangue do coração e consequentemente você pode ter dor. Então qualquer que seja a manifestação diferente que você sentir. Mas o clássico é essa dor no peito, começando às vezes na boca do estômago e subindo, irradiando um pouquinho mais para o lado esquerdo. Mas qualquer dor acima do umbigo, lembrar que pode ser um infarto. É muito melhor você procurar um atendimento médico, fazer um eletro e o médico falar para você que não é nada, do que você ficar em casa e correr o risco de infartar. A gente precisa lembrar que o infarto mata mais nas primeiras 24 horas. E dentro das primeiras 24 horas, na primeira hora, é o maior número de óbitos. Então, na instalação do infarto, o risco é muito grande, portanto, você não deve ficar demorando, qualquer que seja. Se você estiver sozinho, liga para o recurso, liga para o socorro, ou liga para algum parente, avisa, fica movimentando, evita de dormir, fica pelo menos sentado, recostado, mas evita deitar, para que você possa pelo menos ter condição de movimentar, porque às vezes você deita e depois não consegue levantar. E você sentado, às vezes é mais fácil de você movimentar, pegar um telefone, pegar alguma coisa e pedir. Mas volta a lembrar, o que nós precisamos fazer? Controle dos nossos fatores de risco, que são hipertensão arterial, diabetes, o fumo, dislipidemia, que é as gorduras do sangue, obesidade, falta de exercício, basicamente isso. E doença da tireoide também, mais rara. Então, lembrar que cada um de nós que tem algum desses fatores alterado precisa corrigir. E uma coisa que a gente não tem como escapar é o critério de hereditariedade. Tem famílias que têm mais doença do coração do que outras, isso aí você não tem como mudar. Mas os outros fatores todos você pode mudar. Manter o peso, manter uma dieta pobre em açúcar e pobre em sal, pobre em gordura, exercício físico e, sobretudo, alegria na vida, lazer, porque o Dr. Jatene falava que o que mata não é o trabalho, é a raiva. Então, se você, às vezes, eu trabalho demais, isso não é problema. O problema é se você passa muita raiva, se você não consegue administrar as suas dificuldades emocionais, e isso seguramente você, às vezes, não pode extravasar e você vai concentrando isso no coração e futuramente pode ter um infarto. Ok, doutor. Bom, então assim, gente, ficou a dica aí do doutor João Batista, né? E algo que me chamou a atenção que o senhor falou, se a pessoa estiver sozinha, evitar de deitar, né? Liga para um parente, liga para o socorro e evitar de deitar, porque a pessoa pode não conseguir levantar. Na minha família eu tive uma morte assim, há 10 anos atrás eu perdi uma tia. Ela tinha 40 anos, aparentemente parecia estar bem, tinha feito uma caminhada no parque. À noite, quando ela foi tomar o banho, ela saiu do banho e já foi caindo, ela veio a óbito. Né? Então, assim, são sinais para as pessoas estarem atentas, né, doutor? Porque acontece de repente e, assim, a gente perde, às vezes, as pessoas de uma hora para outra, muito de repente. Doutor, e com relação, por exemplo, a AVC, derrame, tem algum sintoma
que a pessoa sente antes de propriamente vir a doença? Porque tem que ser muito rápido o socorro, né? O acidente vascular cerebral, às vezes chamado também de acidente vascular encefálico, ele é comum a pessoa ter algum sintoma que antecede. Por exemplo, às vezes uma dificuldade para enxergar, a visão embaçada, um pouquinho de tontura, vai levantar com uma sensação de que vai desmaiar, ou dor de cabeça fora do normal, uma dor de cabeça diferente daquelas que a gente tem, porque todos nós temos dor de cabeça, mas tem uma dor de cabeça que você sabe se é aquela comum, que você já acostumou a tomar um analgésico, ou se ela está diferente. Por exemplo, o que eu chamo diferente? O local que está doendo a cabeça é diferente do local que doía, ou a dor é muito forte, bem mais forte do que você tinha costume de sentir. Então, esses são os principais sintomas. E lembrar que a chance da pessoa ter um infarto, a pressão arterial é um dos fatores predisponentes, e o diabetes. Uma glicemia muito alterada e uma pressão ou muito baixa ou muito alta é motivo de desencadear um acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral hoje, principalmente aqui na nossa região, ele está sendo muito bem cuidado. Nos locais onde a gente tem uma assistência médica de qualidade, ele está sendo muito bom. Você precisa separar o acidente vascular cerebral do hemorrágico e do isquêmico. O isquêmico é quando obstrui o vaso e aquela região para frente daquele vaso fica sem sangue. E o hemorrágico é um vaso mais fraco, com a parede mais fraca, que rompe e derrama sangue dentro do cérebro. Quando ele é hemorrágico, o tratamento provavelmente é cirúrgico. Quando ele é isquêmico, a gente está usando hoje os trombolíticos, ou seja, remédios que dissolvem o trombo. A exemplo do que a gente usava no coração já no passado, trombolítico do coração. O mais conhecido era a streptokinase, a medicação que você fazia quando a pessoa estava infartando. A medicação vai lá, dissolve aquele coágulo de sangue e restabelece o fluxo sanguíneo e a pessoa não tinha perda muscular. A mesma coisa está acontecendo agora para o cérebro, a gente já está conseguindo fazer essa injeção. Então o que acontece? Primeiro sintoma de acidente vascular cerebral, durante no máximo 3 horas você precisa fazer uma tomografia e ver se é hemorrágico ou se é isquêmico. Se for isquêmico, se ele estiver próximo aqui da UFO, ele é encaminhado com vaga zero, tanto do infarto com supradesnivelamento quanto do AVC isquêmico, vai direto para a UFO e é feita essa desobstrução. Na grande maioria das vezes a gente consegue um bom resultado. O que nós chamamos de bom resultado? A pessoa não ficar com sequela. Porque o problema do acidente vascular cerebral são as sequelas. O coração mata muito mais, mas geralmente não deixa sequela. Se você salvou, você sai inteiro. O acidente vascular cerebral, se você salva, você sai com a metade do corpo, às vezes sem funcionar, não fala, não anda, às vezes fica totalmente inconsciente, ou seja, o risco do acidente vascular cerebral, o transtorno que ele traz pós-acidente é gravíssimo, ou seja, as consequências dele são muito graves. Você não morre, mas fica aleijado. E no coração é mais ou menos clássico, ou morre ou sabe. Então, é uma situação que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, vamos lembrar, a prevenção, tanto para o infarto, quanto para o acidente vascular cerebral isquêmico, que é também chamado de infarto cerebral, são as mesmas. O cuidado é o mesmo. Controle da pressão, controle do diabetes, controle da alimentação, exercício físico e medicação para raliar o sangue. Quem que vai receitar essa medicação? O médico. Quando você procurou, se você tem alguma sintomatologia, o médico vê que você precisa tomar aquela medicação, já vai prescrever para que o seu sangue fique mais ralo e, consequentemente, consiga passar numa artéria que já está semi-oculida. Ok, doutor João. Bom, gente, nós tiramos essas dúvidas aqui com o doutor João. Só tirando mais uma dúvida, doutor João. Qual que é a diferença do hemorrágico com o isquêmico que o senhor falou? O acidente, o derrame, quando ele é hemorrágico, a parede do vaso está estragada, nos dois casos. Uma tem uma placa de gordura que vai obstruindo, a parede fica estreita, aí de uma hora para outra ela se fecha. E aí é o isquêmico, ou seja, isquemia, falta de sangue. Aquela região para frente vai ficar sem sangue. O hemorrágico, a parede do vaso está estragada e por algum aumento de pressão, aquela parede rompe
e derrama o sangue em volta do cérebro ou dentro do cérebro. A gente chama de intraparenquimatoso quando o sangramento é dentro do cérebro ou extraparenquimatoso quando o sangramento é fora. Geralmente esse sangramento ele é cirúrgico, ou seja, você tem que abrir a cabeça e ir lá e amarrar aquele vaso. Está existindo hoje um sistema que você injeta umas molinhas de metal e depois injeta uma cola em volta. Você joga primeiro as molinhas de metal para estabilizar o vaso, para firmar, e depois você vem com a cola. Vamos usar um termo grosseiro, um durepox da vida, você coloca ali e cobre aquele metal, cobrindo todo, obstruindo aquele vaso sem precisar operar. A gente já faz isso aqui em Uberlândia, tem alguns hospitais que já estão fazendo esse trabalho, que é um trabalho muito sofisticado, mas extremamente eficiente. Você às vezes passa um catéterzinho pela veia do braço e vai enfiando ele pela cabeça até chegar no local e lá você consegue ocluir o vaso. Ou em outros casos você tem que abrir a cabeça e lá amarrar, quando a hemorragia é muito grande. Mas eu volto a lembrar, o que nós precisamos fazer contra o acidente vascular cerebral? Evitar que ele aconteça, ou que ele aconteça mais tarde na nossa vida, porque futuramente a gente não vai morrer do infarto, vai morrer do acidente vascular cerebral. Nossa, você não morrer por outra Misericórdia. Eu espero que seja lá pelos 100 anos. Ai, isso que o doutor falou aqui é forte assusta, né, Pierre? Você tá doido da cabeça, gente. Misericórdia, tá de coisa. Doutor, esse nosso programa, o senhor sabe, né? É cristão. O senhor pode deixar alguma palavra para as pessoas que estão nos ouvindo, que a pessoa está enfrentando a enfermidade, né? Enfrentando a dor ou a perda de Covid, né? O que nós devemos lembrar, em termos como cristão, é que nada acontece na nossa vida se Deus, se Jesus não permitir. Então a gente tem que lembrar disso. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos cuidar da saúde, nós precisamos evitar os riscos. Por exemplo, a Covid, ela está acostumando, o povo está acostumando com o Covid, só que continua morrendo pessoas. Você fala, não, isso é bobagem usar máscara, é bobagem o distanciamento, mas as pessoas continuam morrendo. Então nós não podemos acostumar com as doenças, porque quando a gente acostuma com a doença, a gente fica relaxado, a gente não cuida. Então nós precisamos lembrar, nós vamos na igreja, mas a igreja é um local abençoado, não tem Covid. Se for alguém contaminado lá, vai levar o Covid para lá. Então mesmo você sendo cristão, você, se tiver qualquer sintoma, fique em casa, isola. Qualquer sintoma gripal, fique isolado pelo menos 14 dias. Por que 14 dias? Porque é o tempo de incubação do Covid. Se em 14 dias não aconteceu nada, já passou o perigo. É diferente de uma gripe comum. Se for uma gripe comum, 2 ou 3 dias depois você não está sentindo mais nada, você sabe que era uma gripe. Mas ela veio diferente, com perda do olfato, com perda do paladar, com diarreia, com mal-estar diferente, com uma febre diferente do que você tem costume de ter, uma gripe sem o nariz estar escorrendo, ou às vezes uma dor de garganta sem um motivo maior. Então tudo isso são fatores diferentes que a gente tem que lembrar que pode ser um Covid. Mas volta a lembrar, nós devemos continuar fazendo as nossas orações, entregar realmente a nossa vida ao Senhor, para que a gente possa ter equilíbrio, possa ter paz e possa ter segurança. Cuidar, evitar, mas tudo está na mão do Senhor. Se tiver de acontecer conosco, vai acontecer mesmo, sem sombra de dúvida. Mas se foi esse o nosso caminho, se foi esse o motivo para Ele nos chamar, Ele vai chamar na hora que Ele programou. Ninguém vai antes da hora, não precisa mesmo. O doutor é muito sereno para falar desses assuntos, né, Pierre? Gente, mas é isso aí. Essa foi nossa hora do bate-papo, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham se informado bastante. Queria agradecer aqui ao Dr. João, né? Sempre assim, muito solícito em participar do programa e contribuir. Muito obrigada e seja muito bem-vindo sempre aqui no nosso programa, viu, Dr. João? Eu que agradeço, porque a oportunidade que o médico tem de transmitir conhecimento, de informação, isso ajuda pessoas. Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades e é um prazer realmente estar aqui com vocês. A gente é sempre muito bem recebido, a gente sabe que os ouvintes também nos recebem bem. E agradecer sempre e dizer
que nós devemos continuar na presença do Senhor e que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém. Amém. Bom, pessoal, essa foi a hora do bate-papo, né? E daqui a pouco a gente vai entrar com o momento da palavra. Te convido a continuar conosco. Né? Você pode estar deixando o seu pedido de oração, ligando aqui no nosso telefone 3216-3202, 3216-3202. E no momento da palavra, eu vou trazer para vocês uma palavra muito especial. Né? Você que às vezes você está oprimido, você está com medo ainda no seu coração. Eu vou falar sobre habitar no esconderijo do Altíssimo. Como você pode habitar no esconderijo do Altíssimo, né? E ser protegido pelo Senhor, dos medos, dos perigos. Então você é meu convidado. Bom, pessoal, daqui a pouco a gente retorna. Vou deixar vocês com um breve louvor e a gente já volta com a hora do momento da palavra, ok?